Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 28 de junho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 6, diz assim, a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glórias a Deus. Meus irmãos, o Senhor trouxe esse versículo ao meu coração, enquanto eu pedi agora uma direção a Ele, para mim poder compartilhar algo da parte de Deus com vocês. E Ele me trouxe esse versículo de número 6, que diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Meus irmãos, esse texto aqui, esse propriamente falando desse versículo, é um chamado para que a gente se coloque de maneira humilde, debaixo da direção e orientação de Deus. Ou melhor, é um versículo que está nos chamando para que a gente se submeta à vontade e direção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, com humildade. É um versículo que nos chama para a gente viver na dependência e confiança de Deus. Ou seja, ou para a gente depositar a cada dia a nossa confiança naquilo que Deus tem projetado para a minha e para a sua vida. Até porque, quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito específico. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, para mim, Deus tem uma chamada específica. Para você que me ouve, Deus tem uma chamada específica. E assim por diante. Para cada um daqueles que Deus chama, há uma chamada, um plano específico para que seja desenvolvido em nossas vidas. E isso é fato. Então, esse texto aqui, esse versículo de número 6, nos mostra que a gente temos que ter humildade para poder se submeter a Deus na confiança que aquilo que Ele tem preparado para nós é maior e é melhor. E assim a gente procura andar em conformidade com o querer dEle. Quando fala de humilhai-vos aqui, está nos chamando para a gente andar em humildade, e a humilhação aqui, a humildade aqui não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário. Quando eu me submeto dentro desse contexto da palavra de Deus aqui, eu ativo o favor de Deus sobre a minha vida. Quando eu me humilho aqui, me coloco em humildade, em submissão à vontade diretiva e soberana de Deus sobre a minha vida, eu estou atraindo da parte de Deus bênçãos espirituais sobre a minha vida. Eu estou atraindo o favor de Deus sobre a minha vida, reconhecendo que Deus é soberano, reconhecendo que a vontade dele para a minha vida é maior, é melhor e é soberana. Então, quando eu vou com esse sentimento de humildade diante da presença de Deus, reconhecendo que sem Ele eu não sou nada, e exercito a minha fé e me coloco na dependência e confiança dEle, sabendo eu que se eu estou em pé aqui, se eu estou vivo até agora, não é por méritos próprios, não, é por misericórdia de Deus. E quando então eu tenho esse reconhecimento em todos os sentidos na minha vida e recorro a Deus em humildade, em humilhação, mostrando que eu não sou nada sem Ele, mostrando que eu necessito dEle a cada dia, mostrando que eu reconheço que eu estou em pé, que eu estou vivo, porque Ele tem me livrado até nesse momento, porque Ele tem sido comigo até aqui. Então, quando eu vou com esse sentimento diante do Senhor, é fato que no momento oportuno Ele vai me exaltar. E que sentido essa exaltação? É terrena somente? Não. Não é somente terrena. Pode colocar no âmbito espiritual também. É na questão das bênçãos espirituais, essa exaltação aqui. Eu digo que eu posso dizer aqui também
enfatizar que é sobre aquilo que Deus tem projetado para mim. Ou seja, naquilo que Deus tem para cada um de nós, a gente não chega vivendo já aquilo na íntegra. Nas promessas que Deus faz para cada um de nós, promessa de planos que Deus tem futuramente para cada um de nós, a gente entra pelo caminho do processo. E nesse caminho do processo, nessa trajetória, nós somos aperfeiçoados, moldados e preparados por Deus para a gente viver aquilo que de antemão Ele já preparou para mim e para você. Então, quando a palavra de Deus diz, então, que quando eu me coloco em humilhação e submissão à vontade diretiva de Deus para a minha vida, no momento oportuno Ele vai me exaltar, no momento dele. Eu poderia dizer, no momento oportuno Ele vai cumprir em minha vida tudo aquilo que Ele tem na íntegra para poder realizar. Cada promessa que Ele fez, Ele vai cumprir na íntegra sobre a minha vida. Então eu posso dizer que essa é uma exaltação de Deus para a minha vida. Em o nome do Senhor Jesus. É Ele cumprindo em mim tudo aquilo que um dia Ele me prometeu. É Ele cumprindo em minha vida tudo aquilo que Ele falou que um dia Ele faria sobre a minha vida. E não é só sobre a minha vida, é sobre a sua também. É sobre a sua família, sobre o seu casamento, é sobre o seu ministério. Ou seja, naquilo que Deus tem para a sua vida. Então a palavra de Deus nessa manhã nos chama para andar em humildade e submissão à vontade diretiva de Deus para as nossas vidas. Confiando nele, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque até aqui ele tem cuidado de cada um de nós e ele vai continuar cuidando. Então se faz necessário eu andar em humildade para que eu ative o favor de Deus sobre a minha vida, reconhecendo que a vontade de Deus é sempre maior e melhor para a minha vida, reconhecendo que a vontade de Deus, independente do que aconteça, é soberana. E se aconteceu algo que porventura não me agradou, se eu sofrer algum tipo de perca na caminhada, se fez necessário, é uma permissão de Deus. E a vontade de Deus para a minha vida sempre é soberana. Sempre é soberana. E não tem como a gente vivenciar promessas cumpridas da parte de Deus em nossas vidas se a gente não passa pelo caminho da humilhação, da dor, da tristeza, do lamento, das dificuldades, das portas fechadas. Não tem como, irmãos, não tem como a gente viver promessas, viver vitórias em Deus sem lutas, sem dificuldades. Então a palavra de Deus nessa manhã está dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus nos chama para a gente confiarmos nele, andarmos em humildade debaixo da sua potente mão, confiando nas suas providências em todos os sentidos para as nossas vidas, e entendendo que o Kairós de Deus, ou o tempo de Deus, é diferente do meu tempo e do seu, do nosso Cronos, que significa o tempo do homem, entendendo que Deus ele vai sim cumprir em nossas vidas aquilo que ele prometeu, mas é no tempo dele, conforme o cronograma dele. Mas o melhor de tudo é a gente saber que nós temos um Deus, que nós acordamos aqui nessa manhã porque ele tem nos sustentado. O melhor de tudo é a gente saber que, uma vez a nossa vida entregue nas mãos dele, nós estamos depositando a nossa alma ao nosso fiel Criador. O melhor de tudo é a gente saber que temos um Deus que nos ama, que está conosco todos os momentos em que a gente necessitar, para poder nos estender a mão e nos ajudar a caminhar um pouquinho mais adiante, sentindo tudo aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Glórias a Deus por a gente ter um Deus tão grande que cuida de cada um de nós e nos mínimos detalhes. Então se alegre, meu irmão e minha irmã, nessa manhã de você ter um Deus que está cuidando da sua vida, velando sobre a sua vida, que está todo o tempo ali pronto para poder te socorrer, te ajudar. Esse é o Deus que a gente serve, é o nosso Pai. Então se alegre nessa manhã, descanse o seu coração, viva na confiança, dependência e obediência a Deus.
Ande em humildade debaixo da potente mão de Deus ou debaixo da direção que Deus tem dado para você. E você vai colher bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Em troca você vai colher bênçãos de Deus. Favores de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua vida sentimental, sobre todas as áreas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E eu não vejo, como eu já vi escrito, de Gênesis a Apocalipse, alguém que leu a Bíblia e viu que alguém que esperou em Deus fosse ali envergonhado ou decepcionado. Não existe. Amém, meus irmãos? Então Deus nos chama hoje para andarmos em humildade diante da presença dele, em submissão total à direção que ele tem dado para cada um de nós, e fazendo isso, Deus certamente nos recompensará. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do Senhor Jesus que eu venho interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, a andarmos em humildade diante da sua presença, entendendo, meu Pai, que a sua vontade é soberana sobre as nossas vidas e que aquilo que o Senhor tem para nós é melhor e é melhor. É maior e é melhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Continue segurando, meu Pai, a cada um de nós pelas nossas mãos, nos ajudando, Senhor, a superarmos os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, meu Pai, que se levantam na nossa trajetória, no caminho, na nossa trajetória cristã, diante da sua santa e poderosa presença. Pai, eu peço que o Senhor abençoe essa vida que me ouve, que as suas boas mãos permaneçam estendidas sobre a vida dela, em todos os sentidos, sobre a família, sobre o casamento, sobre a vida dela em um todo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Abre portas, ó Deus, eu te peço, que estão fechadas, continue suprindo suas necessidades, confortando corações, meu Pai, que quem sabe chegou aqui nesta manhã triste, preocupado com tantos problemas, e que o teu nome, Senhor, sobre nossas vidas venha ser glorificado. Muito obrigado por tudo, permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro nessa hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.